Beber Machado, do Advanced MSK. Sejam bem-vindos a mais um caso da semana. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a altura patelar de uma forma prática e sucinta. Para quem quiser se aprofundar no assunto, sugiro esse artigo de revisão publicado no site da RadSource. A patela serve como ancoragem para várias estruturas do mecanismo extensor, permitindo um equilíbrio de forças opostas, e o seu mau posicionamento pode determinar uma sobrecarga na articulação patelofemoral, o que levaria a dor, alterações inflamatórias e alterações degenerativas precoces. Em extensão, o polo inferior da patela está localizado na margem superior do sulco coclear. Assim, a margem articular inferior da patela se sobrepõe fisiologicamente com a margem superior da tróclea femoral. Existem várias técnicas para se calcular a altura patelar, o que, de uma certa forma, gera alguma confusão sobre qual método a gente deve utilizar. Independentemente de qual método será utilizado, a avaliação deve ser realizada em um estudo radiográfico em perfil, com uma flexão de cerca de 30 graus do joelho. Contudo, sem sombra de dúvidas, o método mais utilizado é o índice de Insall-Salvati. Nele, o cálculo da altura patelar é baseado numa relação simples entre o maior comprimento do tendão patelar, medido em sua margem interna, e o maior comprimento do corpo da patela. Quando o resultado dessa relação é maior que 1,2, estamos diante de uma patela alta, e quando menor do que 0,8, estamos diante de uma patela baixa. O índice de Insall-Salvati também pode ser facilmente aplicado na ressonância magnética, porém os valores devem ser ajustados. Assim, valores superiores a 1,5 são considerados patela alta. O problema do índice de Insall-Salvati é que, dependendo do tipo morfológico da patela, os seus resultados não são totalmente confiáveis. Existem basicamente três tipos morfológicos de patela. O tipo 1, que corresponde a 85% dos casos, possui uma superfície articular de comprimento normal, enquanto o polo inferior é tipicamente arredondado, tendo assim condições ideais para a medida do índice de Insall-Salvati. O tipo 2 corresponde a 11% dos casos. Nele, a patela possui um comprimento de superfície articular encurtado e um polo inferior alongado, o que subestima uma patela alta e superestima uma patela baixa. O tipo 3 possui uma superfície articular de um comprimento normal, com um polo inferior achatado, levando a uma superestimação da patela alta e uma subestimação da patela baixa. Em resumo, se utilizarmos o índice de Insall-Salvati, independentemente do tipo de patela, acertaremos em cerca de 85% dos casos, o que corresponderia às patelas do tipo 1, mas erraremos nas patelas do tipo 2 e 3. Então, o que se recomenda é que, quando estivermos diante de uma patela dos tipos 2 ou 3, utilizemos outro índice, como o Insall-Salvati modificado, o Caton-Deschamps ou o Blackburn-Peel. No artigo que eu dei como referência, vocês verão em detalhes todas essas formas de medir a altura patelar, o que foge do escopo da nossa apresentação. De forma prática, nos exames de ressonância magnética do dia a dia, eu uso muito a avaliação subjetiva baseada na relação patelo-troclear, na qual, em condições normais, cerca de 1/5 da superfície articular da patela está sobreposta com a cartilagem da tróclea femoral. Se menos que 1/5 da superfície articular estiver sobreposta, estaremos diante de uma patela alta, e mais que 80% diante de uma patela baixa. Se houver alguma dúvida, eu não utilizo o Insall-Salvati, e sim o Caton-Deschamps. O Caton-Deschamps utiliza a relação entre a distância da borda inferior da superfície articular da patela, aqui representado pelo número 1, e a superfície articular patelar, aqui representado pelo número 2. Se o resultado dessa relação for maior que 1,3, estaremos diante de uma patela alta, e se o resultado menor que 0,6, diante de uma patela baixa. Esse método tem a vantagem de ser independente da morfologia patelar e de poder ser utilizado tanto na avaliação radiográfica quanto na avaliação por ressonância magnética. Aqui um caso em que claramente nós observamos que menos que 1/5 da superfície articular da patela está sobreposta com a superfície articular da porção alta da tróclea femoral.
Nitidamente estamos diante de um caso de patela alta. Um outro caso, da mesma forma, a superfície articular da patela está praticamente toda fora da relação com a trocra femoral, ou seja, não existe praticamente uma sobreposição entre a faceta articular da patela com a trocra femoral. Um outro caso, da mesma forma, que visualmente a gente consegue observar que a patela tem uma posição alta, mas se quisermos medir, devemos traçar uma linha que se estende da margem inferior da superfície articular patelar até a margem anterior do platô tibial, e uma outra linha medindo a superfície articular da patela. Faremos uma relação, dividiremos o valor dessa linha vermelha, da linha 1, pelo valor da linha 2. Se essa relação ultrapassar, se o resultado ultrapassar a 1,3, estaremos diante de uma patela alta. Se o resultado for menor que 0,6, estaremos diante de uma patela baixa. Um outro caso em que nós observamos que existe uma grande relação da superfície articular da patela com a trocra. Na posição e extensão, essa superfície, as duas superfícies estão praticamente todas articuladas, o que não é fisiológico nessa posição. Então, estamos diante de uma patela baixa. Se quisermos medir, mais uma vez, traçaremos uma linha que vai da margem inferior da superfície articular da patela até a margem anterior do platô tibial, uma outra linha que corresponde a toda a superfície articular da patela. Dividiremos o valor da linha 1, representada pela linha vermelha, pela linha 2, aqui representada pela linha azul, e se o resultado é maior do que 1,3, patela alta, se o resultado é menor do que 0,6, patela baixa. Por hoje é só, pessoal. Clique no like, no sininho e compartilhe com seus contatos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço forte e até a próxima.